relacionamento é natural que cada um tenha seus gostos, seus hobbies, suas vontades e particularidades. Mas quando um dos dois exagera numa determinada atividade ou hábito, o outro acaba se sentindo trocado. Nem a realeza está livre disso. Recentemente, o príncipe William pensou 2 vezes antes de comprar um novo videogame. Isso porque a esposa, Kate Middleton, não tolera esses jogos. Nem a princesa escapa do medo de ser trocada. Ela quer que o príncipe tenha olhos só para ela. Jogar videogame, sair para dançar, ficar no celular, ir à balada, para a academia, jogar futebol, beber com os amigos, exagerar. São coisas para fazer à vontade na solteirice. Afinal, não há ninguém a quem dar satisfações. O problema começa quando a pessoa casa e quer viver a mesma vida de solteiro. No filme Passe Livre, 2 homens casados estão frustrados, se sentem presos e ganham de suas esposas a oportunidade de viver a solteirice por uma semana. Os espertalhões acham que estão com tudo e que fizeram uma boa troca, mas só encontram confusões. No filme, a rotina da vida a 2 levou esses maridos a trocar o casamento por uma semana de curtição. Na vida real, a insatisfação, os compromissos podem tornar as relações desgastantes e muitos não percebem que estão trocando o relacionamento pelas aventuras e hábitos do dia a dia. Olá, alunos da Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Você viu aí a matéria sobre ser trocado. Pois é, isso pode acontecer e infelizmente as pessoas estão indo para um relacionamento e pensando que vão viver as 1000 maravilhas dos desenhos infantis, mas na verdade isso não é sempre assim, porque se você deixa de ser uma pessoa interessante, se você deixa de ser uma pessoa que se autovaloriza e se você passa a ser uma pessoa pegajosa, chata e com certos vícios, eventualmente você vai ser trocado. E todo vício, seja ele qual for, ele começa com uma mania, ele começa com um exagero. Então, por isso é importante, sempre que quando você iniciar um relacionamento, de repente você já é até casado, mas para evitar que problemas assim aconteçam, tenha limites. Você pode gostar bastante de uma coisa, o seu marido pode gostar, mas quando você vê que está passando do limite, está ocupando aquele tempo que devia ser só para o casal, então é hora de colocar regras e cortar. É isso aí. Então, se você está passando por dificuldades no seu relacionamento agora, você está se sentindo excluído nesse relacionamento, o seu marido, a sua esposa não lhe dá mais atenção, o seu namorado quer viver uma vida, como se não tivesse nenhum compromisso com ninguém, e isso está te machucando, isso está doendo dentro de você, você não está aguentando mais essa dor, por mais que você já tentou falar, já tentou explicar, já tentou até exigir e não está havendo resposta, saiba que nós estamos aqui para ajudar você, independente da situação, do problema que você esteja enfrentando na sua vida, tá bom? Conte conosco, basta você acessar o site escoladoamorresponde.com, preencha o formulário com a sua pergunta, envia para nós, ou os professores Renata e Cris, ou nossa equipe de conselheiros irão ajudar você. Agora, se você está desesperado e deseja falar com alguém agora, basta você ligar em nossa central de atendimento 3573-3535 é o número da sua participação, tá bom? Bom, nós vamos atender agora a primeira pessoa, que é a Tereza, lá de São Paulo. Vamos lá. Meu marido me abandonou após 44 anos de união para ficar com a amante. Não consigo aceitar isso. O que eu faço? Pergunta a Tereza, daqui de São Paulo. Tereza, 44 anos não são 44 meses. É uma vida.
Só que mesmo depois de tanto tempo juntos, obviamente, nenhum casamento acaba por acaso, mas depois de tanto tempo juntos, seu marido decidiu trocá-la por uma amante. Nada justifica a traição, por mais que você tenha os seus problemas pessoais, por mais que você talvez errou ou ele errou, ambos erraram para o relacionamento chegar a isso, nada justifica uma traição, mas quem está perdendo é ele, porque quem abandonou o barco foi ele. E o que você não deve fazer de maneira alguma é se humilhar para tê-lo de volta. Por mais que você queira, Tereza, por mais que esteja doendo, por mais que esteja sendo vergonhoso diante da família, não sei se vocês têm filhos, mas é o que você falou, não importa o que levou a isso acontecer. Aliás, importa sim, porque agora é o momento de parar para pensar, puxa, por que isso aconteceu no meu casamento? Onde que nós erramos? Para que você possa consertar, mas tenha uma coisa em mente, quem saiu de casa foi ele. Quem optou em ter uma amante foi ele, então a vergonha tem que ser toda dele. Não assuma essa culpa para você, porque a pessoa traída, ela geralmente faz isso. Ela se coloca no papel, puxa, ele foi embora porque eu não mereço. Ele foi embora porque eu sou a esposa ruim. Então, ela assume toda a culpa do relacionamento. Quanto quem devia estar com vergonha é quem desistiu. Então, amiga, por mais que você ame ele, tenha tido uma vida com ele, seja o melhor de você. Cuide de você, cuide da sua aparência, cuide do seu interior, perdoe, porque conforme o tempo passar, ele vai ver que quem fez a escolha errada foi ele. E aí, você às vezes fica pensando assim, o que vai ser da minha vida agora? São 44 anos que eu tenho de casada, ninguém mais vai me querer. Uma coisa que você não deve pensar agora é em relacionamento. Você deve pensar em tratar de você mesmo, para não deixar esse problema virar uma mágoa em seu coração. Para essa ferida não ficar aberta, você tem que buscar a sua cura interior através das palestras da terapia do amor, mas a tua vida não pode parar. A tua vida não pode parar, como a Ana falou. Não fique tomando as dores por causa dessa separação. Você está viva. Viva a sua vida. Erga a cabeça. Reconstrua a sua vida. E óbvio, se ele um dia ele chegar para você e falar assim, olha, eu quebrei a cara, eu me arrependi, eu quero voltar, aí vai ser uma decisão sua em prová-lo, para ver se ele realmente merece. E uma coisa, ele não pode ter em mente, que é o que acontece com muitos homens que saem de casa. A hora que eu quiser voltar, ela me aceita. Ela tá doida por mim, ela só tá... A hora que eu quiser eu fazer assim, ela vem correndo. Você tá na mão dele, você não pode fazer isso. Não pode fazer isso, não seja aquele cachorrinho que fica na ponta da mesa mendigando a migalha. Não seja esse tipo de mulher. Porque senão quem não está se valorizando é você, Fernanda. Ou Tereza. O que você tem que fazer agora é saber o que você quer para sua vida. Não, ele largou, eu sei que agora eu não vou ficar tomando essas dores, eu vou me cuidar, eu vou me tratar, eu vou ser uma mulher feliz e, eventualmente, eu vou ter a minha visão lá na frente. É isso que você tem que fazer. E mais, você vai ver agora através de histórias de pessoas que receberam a mudança de vida, a cura interior através das palestras, você vai ver que é possível, sim. Mesmo depois de uma situação delicada, uma situação problemática como essa na sua vida, é possível sim você encontrar a cura interior, tá bom? Olha aí a história da Fernanda. Eu ajudei ele financeiramente, eu doava o meu tempo ficando na empresa. Foi 8 anos assim, me enrolando para não casar comigo. Até que teve um momento que eu comecei a ficar muito mal com a situação, os parentes cobrando, todo mundo cobrava. Quando você vai casar? Meu pai cobrava, meu pai ajudou financeiramente para a gente se casar. Mas sempre era algo que estava na minha frente. Era um carro, era um caminhão, era uma empresa que ele tentava abrir e não dava certo. Todas as características de um cafajeste eu via nele. Só que eu falava, não, ele vai mudar. Eu achava que ele ia mudar, mas ele não mudava. E aí, nisso, eu me cansei, fiquei doente, aquele problema que estava dentro começou a se exteriorizar na parte de fora. Eu comecei a perder o movimento das pernas, fui no psiquiatra, o psiquiatra falou que eu estava ficando louca. Ele estava comigo, do meu lado, e ele falou para mim assim, ele aceitou a palavra do médico, ele não me tirou daquele lugar, e ele falou assim pro doutor, não, dá o cartão aí para me internar ela.
Nesse momento, quando ele fez isso, eu falei, não dá mais. Acabou, chega. Você não muda. Enfim, aí eu coloquei um ponto final mesmo. Ele começou a correr atrás de mim, começou a falar que ia mudar, foi na minha casa, conversava com os meus pais gostavam muito dele. E aí eu falei que não dava, que tinha acabado. Só que no fundo, eu tinha esperança que ele ia mudar. Foi aí que ele veio outra bomba, ele estava com outra pessoa, já me traindo, mesmo estando comigo, ele já me traía. Fora que eu era traída mesmo estando nesse relacionamento. Eu via mensagens, mas eu não acreditava. Foi assim que você chegou na terapia? Foi assim, eu cheguei destroçada, na verdade. Terrivelmente, dentro de mim machucada. Muito machucada, decepcionada, envergonhada também. Só que eu me fechei para o amor. Eu não queria mais amar ninguém. Eu falava assim, eu não quero ninguém. Vou cuidar da minha parte financeira, vou estudar, enfim. Quis cuidar de mim. Até o momento que, todas as quintas-feiras, eu estava em casa sem fazer nada. Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha vida sentimental. E comecei a vir. E eu descobri que eu tinha medo. Medo. Eu não estou em nenhum relacionamento no momento. Mas, assim, nesse momento, aquele medo que eu tinha de conhecer alguém, de aquelas cicatrizes, os traumas do passado, desses 8 anos, todas as raízes, elas foram eliminadas na terapia do amor. Hoje eu me encontro pronta para conhecer uma pessoa. E lembrando que você pode enviar a sua pergunta através do site escoladoamorresponde.com. Vamos agora responder a pergunta de um homem, que é quase raro. Nós vamos responder a pergunta do Carlos. Vamos lá. Estou separado há 2 meses. Quero reconstruir minha família, pois já vim de outros relacionamentos frustrados. Será que nunca serei feliz no amor? Então, Carlos, para reconstruir a sua família, primeiro você tem que reconstruir você. Porque você já teve outros relacionamentos frustrados, esses relacionamentos chegaram ao fim porque você não estava pronto para o amor. Simplesmente isso. Você estava provavelmente buscando num relacionamento a razão da sua felicidade. E a pessoa nunca, jamais, em tempo algum, deve buscar a felicidade pessoal num relacionamento. Primeiramente, Carlos, olhando aqui de homem para homem, primeiramente você tem que buscar a sua satisfação e realização pessoal com você mesmo. Antes de encontrar a Ana, por mais que ela me faz muito feliz, mas antes de encontrar a Ana, eu já era um homem feliz comigo mesmo. Eu já era um homem realizado, eu já era um homem que tinha sucesso no que eu fazia. No entanto, a minha felicidade, ela foi completa com a da Ana. Então, eu não estava buscando, dependendo do amor dela para ser feliz. Eu já era uma pessoa feliz. Agora, a Ana veio para completar a minha felicidade. Então, você, primeiramente, Carlos, você tem que reavaliar por que você está indo atrás de relacionamentos. Por que você perdeu esse relacionamento aí agora? Por que essa família que você tinha agora acabou? Porque provavelmente você tem coisas dentro de você erradas, que você faz dentro da sua casa para com a sua parceira, sua esposa, e que levou vocês a essa separação. E tem que entender, Carlos, que todo relacionamento passa por problemas, tá? Não estou falando que... Por que passa? Porque as pessoas são diferentes. Sim. Então, você tem que... A Ana é bem diferente de mim. Eu sou diferente, nós aprendemos a lidar um com o outro. Casamento feliz, Carlos, dá trabalho. Casamento feliz é fruto de investimento, é fruto de escolhas. E o que tem acontecido com você é que você provavelmente tem feito escolhas erradas. Tem agido pelo seu coração, pela sua emoção, não pela sua cabeça. Por exemplo, quando aparece algum problema no nosso dia a dia, o Miguel fala alguma coisa que eu não gostei. Estava ocupado, estava estressado, eu fui falar alguma coisa, ele me deu uma resposta grossa, eu não gostei. Então, das duas, uma, ou eu acabo com esse problema, eu vou lá, eu espero o momento certo, eu sento com ele e falo, vem cá, vamos conversar. Tudo bem, eu falei numa hora errada, mas você também não pode ser assim. A gente chega num acordo, ou eu deixo o problema acabar com o meu relacionamento. Ou eu frustro o problema, ou o problema me frustra. E é o que acontece com você. Então, antes de você entrar de novo no relacionamento, de reconstruir a sua família, saiba que problemas vêm para todo mundo. É natural que um dia sua esposa vai estar de TPM e ela vai
ficou nervosa. Se você resolver brigar, se você resolver qualquer coisa, vou sair de casa, não vai dar certo, sempre vai dar errado. Sempre você vai se ver uma pessoa sozinha, que entra no relacionamento e sai. Mas quando você entrar consciente que, peraí, eu amo ela, mas eu sei que tem momentos que eu não vou amar. Aliás, eu vou amar, mas eu não vou sentir o amor, eu não vou sentir essa paixão. Eu vou sentir raiva, eu vou querer brigar por uma atitude que eu não gostei. Eu vou ter o meu momento que eu quero ficar quieto. Se você não tiver consciência de que os sentimentos não podem interferir na relação, você vai acabar se dando mal de novo. Carlos, muitas dessas dicas e ensinamentos você encontra no novo livro dos nossos professores Renato e Cris. O livro chama Namoro Blindado. Se eu fosse você está aqui em São Paulo, várias livrarias, as melhores livrarias aqui em São Paulo você pode adquirir. Se eu fosse você, eu compraria esse livro, adquiriria ele o quanto antes, porque vai lhe ajudar muito. Como eu disse, você precisa rever os seus pensamentos e o porquê você está querendo um relacionamento, tá bom? Eu sei que você disse que você perdeu a sua família, há tempo de resgatar, mas antes de resgatá-la, busque resgatar você. Veja como você pode adquirir esse livro. O Manual do Século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado, o livro mais esperado do ano, de Renato e Cristiane Cardoso, é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Então, Carlos, você viu aí como você pode adquirir o livro. Agora eu gostaria que você acompanhasse a história do Jurandir e da Daniele. O Jurandir, ele teve 2 relacionamentos frustrados, mas agora que ele está na terapia do amor e ele está aprendendo o amor inteligente, ele encontrou com a Daniele e eles estão vivendo dias felizes. E é isso que acontece na terapia. Pessoas buscam o amor inteligente, recebem as instruções, praticam e vem o resultado na vida delas. É o que você está precisando, olha só. Jurandir veio de 2 relacionamentos frustrados. Saí de 2 casamentos frustrados, onde eu sofri bastante. Por quê? Porque o primeiro casamento eu era um menino, tinha 20 anos, não tinha maturidade de homem nenhuma. Jurandir ficou 4 anos sozinho até que começou um novo relacionamento. Conheci essa segunda pessoa, me casei novamente achando que eu ia ser feliz, na esperança de ser feliz. Só que eu não conseguia fazer essa segunda pessoa feliz. E ela também, no entanto, não conseguia me fazer feliz. Eu sentia um vazio imenso. Eu por ter sofrido o primeiro relacionamento, eu era machista, eu não aceitava opinião, eu não tinha diálogo. As situações só pioravam. Com 2 casamentos fracassados, falidos, eu fui parar na lama. Eu não me cuidava mais, eu engordei muito, eu fiquei relaxado, eu não me cuidava mais, eu não tinha mais prazer, vontade de viver, eu não estava mais nem aí para nada. Eu achava que eu nunca mais ia ser feliz com ninguém. Eu precisava de ajuda, mas eu não aceitava a ajuda de ninguém. Outra pessoa que também não conseguia se relacionar com ninguém era a Daniele. Antes da palestra, eu tive 5 relacionamentos, né? E em um desses relacionamentos, Daniele se apaixonou e não foi correspondida. Não me valorizava, porque eu comecei a emagrecer. Eu não comia direito, porque eu pensava tanto na pessoa que eu não conseguia comer. Então, assim, eu particularmente, Daniele, já não me reconhecia mais. E foi por causa deste sentimento que Daniele chegou até a terapia do amor. É onde que eu comecei a lutar por mim, me tratar, me curar, porque ainda estava dentro de mim, ainda tinha cicatriz. Após aprender a importância de cuidar de si, Daniele também quis fazer isso por alguém. E foi aí que Jurandir chegou às palestras.
Eu cheguei aqui na palestra a convite da Daniele. Fiquei 1 ano me tratando. Nesse 1 ano, eu fui curado interiormente. Aí eu era feliz, eu sorria pelos cantos, tudo que eu fazia era motivo de riso. Eu me sentia preparado, me sentia homem de verdade e me sentia pronto para fazer alguém feliz. Foi quando começou a surgir o interesse pela própria Daniele. E foi na terapia do amor que os dois aprenderam como construir um relacionamento. Hoje o nosso relacionamento tem diálogo, coisa que não tinha nos outros relacionamentos. Tem a confiança, que eu confio nele, a gente conversa. E hoje, após 2 anos participando da terapia do amor, Jurandir se tornou uma nova pessoa. A confiança, eu confio, coisa que eu não tinha nos 2 casamentos anteriores. Eu confio extremamente nela. Eu não abro mão da palestra. Faça um investimento na sua vida amorosa. Não perca mais tempo. Uma coisa que você tem que levar em consideração é que o tempo não perdoa. Você pode investir em muitas coisas hoje, no seu trabalho, você pode investir em si mesmo, você pode investir na sua família. Só que se você não investir na sua vida amorosa, na sua, um dia você vai olhar para trás e você vai falar, poxa, estou sozinho até hoje. Ou, poxa, eu fiquei casado por todos esses anos e olha o que aconteceu. O problema aconteceu. Quem não tira tempo para cuidar do casamento, amanhã, querendo ou não, vai tirar tempo para divorciar, vai tirar tempo para cuidar do divórcio. Então existem aí milhares de pessoas inteligentes que estão buscando resolver os problemas na vida amorosa de uma forma inteligente. Os problemas aumentaram, as épocas mudaram. E se as pessoas também não souberem como lidar com esses novos problemas de relacionamento que estão aparecendo aí, infelizmente, o que vai acontecer é o que nós temos visto. Traição, problemas, brigas e separação. E vem aquela desculpa, né? O amor acabou, enfim. Então busque ajuda na terapia do amor, porque milhares de pessoas estão se beneficiando e você pode ser o próximo. Olha só. Para cada pessoa, o amor tem um significado diferente. Algumas almejam um casamento feliz, outras são solteiras e querem encontrar alguém. E há aquelas que já sofreram por amor e desejam recomeçar. Aqui, na Terapia do Amor, a cada quinta-feira, homens e mulheres têm aprendido o significado do amor inteligente. O amor tem que ser exigente. E muitas pessoas hoje, elas estão em relacionamentos problemáticos porque elas não exigem da outra pessoa que ela cumpra o mínimo necessário para que haja um relacionamento. Eu estava passando por uma fase de divórcio. Eu fui casada por 3 anos e eu cheguei na terapia na busca de salvar realmente o meu relacionamento, né, para tentar salvar o meu casamento. Esse relacionamento não deu certo, mas nas palestras ela aprendeu algo que mudou para melhor a sua vida. Eu precisava investir em mim, precisava aprender a me valorizar. Então, com as palestras, eu fui aprendendo passo a passo a me valorizar, eu fui enxergando onde eu precisava mudar, fui trabalhando nisso dia após dia, semana após semana, e eu consegui me estruturar, me reerguer. E toda essa mudança fez com que ela abrisse seus olhos para viver uma nova história. E assim pôde conhecer o Vitor. E eles já estão juntos há 7 meses. Quando eu conheci o Vitor, eu já estava numa fase boa. Internamente falando, eu já estava estruturada. Eu já estava bem sozinha. A gente conversa um com o outro, a gente leva em consideração um ao outro, a gente respeita um ao outro. E são histórias assim que têm motivado muitas pessoas a chegarem nas palestras. Invista em ser interessante. Não fica você mulher, porque eu sei que tem algumas mulheres que ficam assim pensando que elas só vão ser felizes quando elas forem casadas, quando elas tiverem um marido. Então, quer dizer, você não está sendo interessante. Você tem que ser interessante antes, você tem que ser feliz antes. Você tem que estar bem realizada, bem resolvida, sabe? Você vê o seu valor, olha, quem casar comigo vai arrebentar.
É essa a sua atitude. Essa é a minha primeira vez na terapia do amor e eu vim com a expectativa de aprender mais sobre o relacionamento, aprender de como me importar e aprender a me entregar de uma forma correta. Eu aprendi, uma coisa que me chamou bastante atenção é que nós temos que estar abertos para poder ter um relacionamento. E o primeiro relacionamento que a gente tem que ter é com nós mesmos, porque às vezes a gente quer ter um relacionamento com outra pessoa, porém a gente não consegue lidar com os nossos próprios defeitos, nossos próprios preconceitos contra nós mesmos. Então acredito que isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Eu saí de um relacionamento com essa pessoa que eu me prendi a ela, que eu me envolvi com ela, me joguei a ela, eu não me valorizei, eu valorizei a ela. Então ela ficou aqui e eu aqui. Então a gente não tinha o mesmo nível. Eu jogava ele lá em cima e eu ficava lá embaixo. Eu mesma me frustrei. Então eu mesma carreguei tudo isso durante 1 ano e meio na minha vida, coisas que eu poderia ter evitado e eu não consegui evitar porque eu não sabia. A Ana também veio atrás dessa mudança para a sua vida e aprender aqui os direcionamentos foram fundamentais. Eu queria ser diferente, eu queria aprender coisas diferentes, então eu sabia que eu encontraria essa ajuda na terapia do amor. Então no primeiro dia que eu ouvi o que eles falaram, não, eu vou anotar, porque eu preciso praticar. Porque se deram certo com eles, vai dar certo comigo, eu tenho certeza disso. Então eu procurei praticar e nessa prática a minha vida mudou. Participe da Terapia do Amor, nesta quinta-feira às 20 horas no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Bom, a Terapia do Amor acontece em todo o Brasil, não somente aqui no Templo de Salomão em São Paulo, aliás, em várias localidades em São Paulo, como também em todo o Brasil. Para você saber mais informações de onde a terapia acontece próximo à sua casa, basta você acessar o site terapiadoamor.tv, tá bom? Bom, nós vamos a um rápido intervalo e logo em seguida os nossos professores Renata e Cris vão dar uma palavra para os pais e filhos. Então chama todo mundo aí porque logo após o intervalo é com os nossos professores. Vamos lá. Agora é a vez de Guarulhos. Renato e Cristiane Cardoso convidam você para o lançamento do ano. Livro Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Dia 28, às 10 horas, na Livraria da Vila, no Shopping Maia. Você não pode perder. Que tal mudar o seu relacionamento familiar? Deixar as brigas e desavenças de lado e dar lugar ao diálogo e à felicidade dentro do lar. Essas pessoas tomaram essa atitude e descobriram o quanto a palestra Transformação Total de Pais e Filhos é fundamental. Melissa e César são casados há mais de 10 anos e antes de participarem da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, não conseguiam ter um relacionamento saudável. Antes de chegar na palestra, né? Com a Cris, com o Renato, né? Então, realmente, através dele que eu aprendi a realmente ser um bom marido, né? E ser um bom pai na minha família. Os dois frequentam as palestras há pouco mais de 1 ano. No mundo de hoje é muito difícil criar os filhos, manter um relacionamento, porque é muito apelativo, porque o que você ensina em casa não é o que se segue fora, né? Então é muito apelativo. E aqui não, a gente consegue criar de uma forma moderna, mas com os princípios e valores. Hoje há respeito, há diálogo, hoje há amor, tudo na minha casa como antigamente a gente não fazia. Uma dica que eles deram foi o quê? Você ser amigo do seu filho, mas ser responsável da mesma forma, não misturar. Porque hoje o que acontece? Os pais misturam muitas, né? Você ser amigo e pai, não. Você tem que ser amigo, se posicionar, mas ser pai também, ter responsabilidade, cobrar, né, dos filhos hoje. Então isso é uma coisa que é a base da família, né? Todo domingo, milhares de pessoas saem daqui com muitos conselhos e aprendizados valiosos. Então o filho tem essa dificuldade de entender o pai, tem dificuldade de entender por que o pai pede certas coisas. O filho tem dificuldade de aceitar certas coisas que os pais pedem, coisas certas, coisas que ele deveria aceitar. Mas ele tem dificuldade por quê? Porque ele tem a imaturidade dele.
ele tem um monte de outras influências que o pai e a mãe muitas vezes não conhecem, não reconhecem. Então, a cabeça dele é muito diferente. A imaturidade dele não permite chegar. A gente sente uma renovação. Então, são pequenos detalhes que o Renato e a Cristiane falam que mudam totalmente o nosso jeito de pensar e de ver as coisas como nós estamos levando no casamento e principalmente na nossa vida com o nosso filho. Avaliar, por exemplo, a decisão da mãe, a decisão do pai, o que influencia, o que não influencia na mente do filho. Então isso é uma coisa que chamou muita atenção, de a gente souber respeitar o limite um do outro e também respeitar o limite do nosso filho. Isso é muito bacana. Eu tive mais luz, mais direção para saber lidar com a minha mãe. Então hoje eu saio mais segura para lidar com ela. Eu era uma pessoa muito nervosa, ansiosa e muito agitada. Tudo que ela falava eu já tá mãe, tá bom. Não gostava de ouvir muito. Ela fala hoje, nossa filha, você tá tão mais calma, mais compreensiva, ouve mais, né? Até ela tá começando agora a se interessar e pergunta, fala que quer vir aqui conhecer. E isso me deixa muito feliz, muito contente, porque eu tô aqui por eles. A pessoa, para ter maturidade, ela tem que desenvolver entendimento. E tem muito pai imaturo também. Quando o pai é imaturo, ele tem uma visão radical com respeito aos filhos, e se os filhos não andam naquela linha, não presta. Não é assim. Você tem que ter entendimento. Rosana perdeu o marido muito cedo, por isso teve que criar o filho sozinha. Ele sempre sentiu, não tem como substituir, né? Ele sempre sentiu essa falta do pai. E acho que devido a isso ele me cobrava muito, né? Ele acho que queria impor, e conforme ele foi crescendo, teve que amadurecer muito rápido, né? Nunca foi assim de me dar problemas fora, mas sim dentro de casa, assim, com rebeldia, cobranças, e eu também nunca soube lidar. Foi então que ela decidiu buscar ajuda. Vindo nas palestras, procurando, ouvindo, entendendo, eu comecei a colocar em prática. Então procurei ser uma mãe mais presente, porque eu supria, achava que eu era presente com coisas materiais. Não era isso que ele queria de mim. Ele queria uma mãe. E eu achava assim que eu nunca conseguiria ser uma mãe para ele. Hoje ele senta comigo, ele se abre, ele conta sobre as coisas pessoais dele, coisas que ele não fazia antes. Ele fala para mim que eu sou a melhor mãe do mundo. Eu aprendi a lidar com os problemas. Acho que é o mais importante, você saber enxergar de formas diferentes. Participe! A palestra com Renato e Cristiane Cardoso acontece neste domingo às 18 horas no Templo de Salomão. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais, solteiros, pais e filhos aprendem um amor inteligente. Esta reportagem da palestra Transformação Total de Pais e Filhos falou sobre os resultados deste trabalho que temos feito aos domingos às 18 horas. No último domingo, Cristiane, nós falamos sobre um tema muito interessante que foi as fases dos filhos, que normalmente os pais costumam tratar os filhos da forma igual, não importa a fase. Se é um bebê, se já tem 20 ou 30 anos de idade, os pais normalmente tendem a tratá-los da mesma forma. Porque eles acham que, bom, é meu filho, eu sou o pai, eu sou a mãe. Eu quero o melhor para ele. E eu sei o que eu estou fazendo, né? É tipo assim, é como se você tivesse uma responsabilidade que não mudasse para o resto da vida. Não, ele é meu filho, eu sou a mãe, eu sou o pai e eu vou ser assim. E as coisas vão ter que ser do meu jeito. Só que o filho cresce, o filho passa por várias situações. Quer dizer, muitos pais não estão sabendo lidar com a adolescência, com o filho que não quer sair de casa, por exemplo, tem 30 anos, não quer sair de casa. Não estão sabendo lidar com isso. Ou aquele que quer sair de casa e tem 13 anos, né? Você lidar com seu filho da mesma forma, não importa a idade dele, é como você vestir a mesma roupa, o mesmo tipo de roupa, o ano inteiro, não importa o clima. Se está frio, se está calor, se está vento, se está chuva. É claro que você estará vestido inadequadamente, porque a temperatura e o clima muda do lado de fora. Logo, você tem que se adaptar. Da mesma forma, são as crianças, os jovens, adolescentes e jovens adultos também. Cada
fase da vida humana requer um tipo de tratamento da parte dos pais. E se os pais tratam os filhos da maneira errada naquela fase, então eles aceleram um comportamento rebelde, um comportamento inaceitável, complicado da parte do filho, e trazem resultados que eles mais temiam antes, como o filho não ouvi-los mais, o filho correr para as más amizades, abraçar atividades e locais aí fora na sociedade que os expõem ao perigo, a todo tipo de coisas que não prestam. Então, os pais precisam estar atentos a isso. E nós ensinamos isso no último domingo, na Transformação Total de Pais e Filhos. Então, todos os domingos nós temos um tema que ajuda os pais e os filhos também a se situarem. Peraí, em que fase está o meu filho agora? Quando ele era criança, eu colocava no colo e tinha total controle sobre ele. Agora, ele tem 12, 13 anos. Desde que entrou para o ensino médio, parece que meu filho mudou. E agora? Como que eu lido com isso? Eu não posso mais sentá-lo no meu colo. Meu filho não quer nem que eu toque nele mais. Minha filha nem aceita um abraço meu mais. O que eu faço? O pai, a mãe tem que se situar, tem que saber em que fase a criança está e qual o tipo de tratamento, de estratégia que este jovem, esta criança precisa para aquela fase. E é isso que você aprende nessas palestras da Transformação Total de Pais e Filhos. Todos os domingos, às 18 horas, que é um ótimo dia, né, Renato? Porque domingo, normalmente, a família está em casa, né? Porque sexta, sábado, normalmente, o jovem, o filho, a filha quer sair, quer ir nas festas, né? Mas domingo, normalmente, ele fica dormindo, né, de dia, e o que fica fazendo à tarde? O que fica fazendo à noite? Se coçando na frente da televisão. Só que na televisão, nesse dia, né, não é um pouco complicado assistir televisão domingo. Eu lembro que quando eu era jovem, né, eu sou hoje uma mulher, não sou velha, tá? Mas quando eu era menina, era um dia difícil de assistir alguma coisa na televisão. Acho que não mudou muito, infelizmente. Mas, certamente, domingo, 18 horas, é um dia e um horário que você, pai ou mãe, que tanto reclama dos seus filhos, você que fica, minha filha, meu filho, você fica reclamando para sua mãe, fica reclamando para sua irmã, para as amigas, os seus dilemas com os seus filhos. Pois é, por que você não tira 2 horinhas do seu domingo final da tarde, para aprender como melhorar essa situação no seu lar? Como o seu comportamento pode transformar a sua casa e os seus filhos? Como? Você aprende isso. Então, domingo às 18 horas, esta palestra é gratuita e aberta ao público. Você pode aprender isso e mostrar que realmente está disposta, mãe e pai, a salvar o seu filho. Não desistir do seu filho, não entregar o seu filho para a sociedade. Ok? Se você quer realmente esta ajuda, está aí à sua disposição. Descubra mais detalhes no site escoladoamorresponde.com. E você também que nos assiste em outros estados e não pode vir aqui na palestra no Templo de Salomão, então nós temos uma novidade para você. Você pode assistir a palestra da Transformação Total de Pais e Filhos pela nova plataforma de vídeos cristãos, de conteúdo cristão, chamada Univer para Crer. univerparacrer.com. univerparacrer.com é uma coleção de vídeos de conteúdo familiar e cristão, onde as pessoas, por uma assinatura mensal, podem acessar as palestras do Templo de Salomão, da Transformação Total de Pais e Filhos, ao vivo de qualquer parte do mundo. Então, se você quiser, você não está em São Paulo, nada substitui a presença ao vivo, mas, se você não pode estar ao vivo, então, univerparacrer.com. Procurando algo interessante para assistir? Não procure mais, o Univer chegou, a maior e mais nova plataforma de vídeos cristãos para você e sua família.
Com o Univer, você tem acesso a filmes e séries cristãs, palestras sobre sucesso financeiro, fé inteligente e uma infinidade de conteúdos sobre vida a dois, além dos principais eventos do Templo de Salomão ao vivo. Quer mais? Então prepare a criançada, porque o Univer já pensou em tudo e desenhos bíblicos já estão no menu. Só com o Univer, você participa do curso Casamento Blindado, revê a inauguração do Templo de Salomão, assiste a todos os programas da Escola do Amor, entende os segredos da fé inteligente com mensagens exclusivas do Bispo Macedo, conhece as 21 verdades sobre o amor, aprende a ser um homem excelente com as palestras do Intelliman, se torna um visionário com as mensagens do Congresso para o Sucesso e descobre os mistérios desvendados pelos historiadores nos episódios da série Bíblia em Foco. Um universo de entretenimento está à sua espera. Não perca mais tempo. O Univer chegou. Quer entrar na sua casa? Com apenas um clique. Assine já. Saiba mais em univerparacrer.com. Esta mãe, ela nos escreveu e ela está passando uma situação muito complicada, no mínimo, para dizer o mínimo, com o seu filho adolescente. Ela diz: tem um filho hoje com 16 anos. Ele está pela 7ª vez descumprindo a medida socioeducativa durante sua semi-liberdade. Quer dizer, o filho adolescente já está em reclusão, não é? Por causa de comportamento criminal. Veio no final de semana para retornar 3 dias depois para o seu regime, mas não o fez. Saiu cedo e só retornou na madrugada seguinte. E tem sido assim desde então. Ele quebra as coisas dentro de casa, usa até cocaína no quarto, o que me leva a ter picos de pressão. E eu vivo no médico. Tive 2 infartos devido a esta situação que não se resolve. Ele diz que quer essa vida. Não me respeita e nem me obedece. Não ouve ninguém. E eu digo, a ninguém mesmo. O que eu posso fazer nesta situação? Então, aluna, a primeiríssima coisa que você tem que fazer nessa situação é não se fazer refém dela. Você não pode se fazer refém do seu filho, nem da situação do seu filho. Eu sei que isso parece impossível, porque é seu filho. Ou você pergunta, mas como eu não vou ficar refém dessa situação? Você não precisa ficar refém dessa situação emocionalmente, em primeiro lugar. Porque veja, a sua saúde já está sofrendo, você já teve 2 infartos, tem problemas de pressão alta, vive no médico por causa do seu filho. Ou seja, porque ele escolheu viver uma vida desregrada, criminal, uma vida de mau comportamento, você está sofrendo. Sim, você é mãe, mas você pode fazer dentro de você uma separação das duas coisas. É muito importante que os pais entendam que por mais que eles amem seus filhos, por mais que eles tenham planejado o melhor para os seus filhos, eles trouxeram ao mundo um ser humano. O ser humano tem, por natureza, liberdade. Ele tem liberdade de fazer o que ele quer, de escolher o seu destino. E nossos filhos não são diferentes. Então, ele, o seu filho, obviamente, é uma pessoa altamente perturbada, precisa de ajuda, mas enquanto ele não reage a essa ajuda ou não busca essa ajuda, você não pode perder a sua vida e a sua liberdade de ser uma mãe, uma mulher que tem pelo menos paz dentro de você, senão no que diz respeito ao seu filho. É porque a natureza de muitas mães é justamente pensar que elas têm que sofrer se o filho está sofrendo. Elas têm que sofrer, faz parte dela, aquela criança, aquele jovem veio dela e por isso ela tem que sofrer com ele. Essa é a natureza da mãe.
Então a mãe, ela sofre mais, ela sente mais dor, até mesmo que o pai, porque o pai, ele não tem tantas, ele não se envolve tanto emocionalmente com o problema do filho. A mãe sim. E é por isso que a mãe normalmente não consegue ajudar o filho. Ela não consegue. Porque ela é tão emotiva, ela está tão envolvida com o problema do filho, que ela não tem força para fazer o que precisa ser feito. Então, eu sei que vem aquele pensamento, né? Você, mãe, vem aquele pensamento, mas eu sou mãe. Ninguém me entende, eu sou mãe. Vocês não me entendem. Sim, eu entendo. Eu sou mãe também. E eu sei como é que é. Mas enquanto você se deixar ficar refém, porque você se deixa, porque você pensa que tem que ser assim. Você pensa que tem que ser assim. Porque você é mãe. E eu digo, você não precisa ser assim. Você não precisa estar refém do seu filho, dos problemas do seu filho. Você pode estar acima disso. É claro que você vai ter que fazer um esforço. Você vai ter que... E é uma coisa que as pessoas têm aprendido, né, Renato? Porque você aprende isso. Isso é muito... É contra a nossa natureza de mãe. É contra a natureza da pessoa. Porque, veja bem, ela precisa ajudar o filho. Acho que não há nenhuma questão aqui de que o seu filho precisa de ajuda, ok? Mas, eu pergunto a você. Você pode ajudar o seu filho enquanto você está com pressão alta, você está a ponto de infartar? Porque ela pensa até que essa situação vai fazê-lo se sentir mal e vai mudar. Olha, meu filho, o que você está fazendo. Olha como a mamãe está sofrendo por causa de você. Eu já tomei tantos remédios. Não vai resolver. Fui no médico. Não resolve. Não vai resolver. Então, seu filho precisa de ajuda. E você, estando mal, não vai poder ajudá-lo. É preciso você entender isso. Então, como você se blindar do que ele faz, para você não cair, não ir para o buraco junto dele? Quando o nosso filho, Felipe, aos 17 anos, chegou em casa um dia com uma arma, que nós não sabemos onde ele encontrou, com quem ele estava andando, e ele trouxe uma arma para dentro de casa. Nós não sabíamos se aquela arma tinha sido usada em algum crime, se a polícia ia bater na nossa porta, se ele tinha usado aquela arma, nós não sabíamos daquilo. E isso veio como o ápice de uma série de episódios, de comportamentos errados que nós corrigimos e orientamos e falamos para ele, olha, isso é errado, está assim, 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 você tem que evitar isso, evitar aquilo. Mas ele, como seu filho disse para você aí, você disse que ele quer essa vida. Nosso filho queria aquela vida. Ele tinha fascinação por armas, ele tinha fascinação por gangues. O que nós podíamos fazer para mudá-lo? Para tirar isso da cabeça dele? Nada. Não pudemos fazer nada. Mas nós podíamos nos retirar daquela situação. Então, eu tive de dizer para ele, meu filho, não é isso que nós queremos para você, mas se você insiste neste caminho, então você vai seguir este caminho sozinho. Você não vai arrastar o seu pai e a sua mãe com você por este caminho. Então, você é convidado a se retirar de casa. Nós tivemos de fazer isso. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas nós não iríamos ficar reféns daquela situação. Para podermos ajudá-lo, nós tínhamos de estar bem. Eu não estou aqui recomendando isso como uma receita para todos os pais fazerem. Não. Tem pai que acha que isso é um absurdo. E eu respeito. O pai que teria uma atitude diferente diante da situação. Mas cada situação é uma situação, né? Só quem viveu a sua é que sabe. Então, o que nós queremos aconselhar você, mãe, é que você, em primeiro lugar, deixe de ser refém do seu filho. Deixe ele responder às autoridades que ele tem que responder por quebrar a lei, por desobedecer às leis. Ele tem que responder às autoridades. Não o poupe, não o esconda das autoridades, não o deixe se refugiar na sua casa, escondido. Deixe ele responder para que ele pelo menos entenda que as escolhas dele têm consequências, ok? Então este é o primeiro passo para você recobrar a sanidade
recobrar a força mental e emocional e física para você poder então ter clareza de mente para saber como lidar com a situação. Ok? É a nossa dica para você. Agora, muitas coisas que você tem que fazer, você deve buscar ajuda. Se você não está buscando já, você deve buscar ajuda com respeito a isso, entre familiares, até profissionais. E a palestra Transformação Total de Pais e Filhos está aí para apoiá-la também. Ele era um pouco ignorante com a gente, respondia, falava alto, queria ser um pouco arrogante. Quando chegou nos 16 anos, aí ele começou a querer sair para balada, começou a beber, né? Ele começou a ter um vício de jogo de internet, que todo horário que ele tinha, até mesmo na escola, ele faltava para ir jogar. Então, ele teve jogo de internet, com isso também veio o vício de pornografia. O mais grave ainda estava por vir. Durante uma das saídas noturnas, Clésia quase perdeu o filho. O pior momento de tudo isso foi em uma das baladas. Eu e o pai dele, nós viajamos para a Bahia, e ele foi para uma balada, e quando a gente chegou, encontrou ele com a cara toda destruída, totalmente arrebentada, irreconhecível, todo azul. Uma gangue pegou ele, bateu bastante nele. E todo esse comportamento de Guilherme tinha uma razão. Dentro de mim tinha um vazio. Eu tentava preencher com todas as coisas do mundo, eu tentava preencher. Seria era com bebida, era com drogas, era com prostituição, com masturbação, pornografia. E pelas amizades comecei a conhecer a bebida, cigarro, maconha, lança-perfume, que aí foi quando chegou na altura da minha vida que eu já não tinha mais controle. Toda a preocupação dos pais para Guilherme não servia para nada. Sempre foi uma pessoa muito fria. Então eu acabava com eles dois, para mim, o que eles achavam, o que eles falavam para mim não interessava. Quanto mais eles falavam mais coisas para mim, mais coisa errada eu fazia. Então não tinha diálogo, não tinha um relacionamento de pai e filho. E toda essa situação começou a mudar no momento em que Clésia colocou em prática os ensinamentos recebidos aqui. Eu mudei as minhas atitudes com ele. Foi isso que eu aprendi na palestra, né? Todos os ensinamentos que foram me passados, eu comecei a praticar. E foi assim que começou a transformação, né, entre eu e ele. A transformação é nítida. Guilherme deixou de lado os velhos hábitos. Aquele vazio hoje é preenchido. Eu não tenho mais vontade de fazer nenhuma dessas coisas mundanas, não tenho mais nenhuma outra, não tenho mais vontade. Eu tenho paz, tenho alegria. Hoje nós somos amigos, tudo ele conversa comigo, a gente se diverte junto. Então assim, mudamos completamente. Ele mudou, transformou por completo, realmente. Ele é outro filho. E é isso que tem acontecido nas nossas palestras Transformação Total de Pais e Filhos. Você também pode receber esta ajuda. Cristiane e eu estaremos neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, fazendo a palestra. A palestra é gratuita e aberta ao público. Seja bem-vindo, venha participar com a gente. Chegamos ao fim do programa, mas voltamos amanhã neste horário e neste canal. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television. Agora é a vez de Guarulhos. Renato e Cristiane Cardoso convidam você para o lançamento do ano. Livro Namoro Blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido. Dia 28, às 10 horas, na Livraria da Vila, no Shopping Maia. Você não pode perder. Uma palestra que tem transformado a vida de muitas pessoas. Mudei o meu jeito de ser, passei a ver as coisas do mundo totalmente diferente. Eu era uma pessoa assim que eu trabalhava, eu tinha muitas amizades, enfim, só que eu não conseguia me realizar em nada.
Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Tentava de todas as maneiras preencher isso com os vícios, com as noites. Hoje eu me libertei dos vícios, né? A minha filha que eu vim procurar, no caso eu vim buscar por ela está liberta. Cada vez que eu venho eu aprendo mais, né? Aprendo mais a viver, porque aqui realmente é tudo de bom. O aprendizado. Hoje muitos pais vivem o dilema entre o ser e o fazer. Ou o pai e a mãe pendem muito para o ser e esquecem do fazer, ou pendem muito para o fazer e esquecem do ser. Ou seja, há desequilíbrio. Ser se refere ao caráter, quem você é. Suas ações, as suas atitudes fazem parte do fazer. O ideal é que você priorize o ser, mas não deixe de fazer. Falou muito na parte da família, né? A valor na família, como se deve educar os filhos. Vindo aqui às palestras, a gente aprende mais sobre o convívio, né, familiar. É muito importante, pois esclarece como que a gente deve tratar, no caso, tratar os meus pais, tratar minha família, minha irmã. E fico muito feliz em poder estar aprendendo aqui no templo. É aqui na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso, onde os conselhos fazem toda a diferença. Nosso papel é muito importante do pai e da mãe. A gente não pode fazer o mesmo que o filho. Você não pode querer tratar aquela pessoa da mesma forma que ela te trata. Se você quer ajudar ela, você não pode descer a esse nível. Então, valorizar também é isso, é você estar sempre ali. É você ter sempre uma palavra, você estar sempre disponível. Quando ele liga, você atende, você fala bem com ele. Isso é valorizar o seu filho e mostrar para ele que, por mais que ele esteja nessa vida difícil, ruim que ele escolheu, você o ama, você o valoriza. O valor dele não está no que ele não tem. Não está nisso. O valor dele está na pessoa que ele é, o seu filho. Sempre será o seu filho. Já é a segunda vez que eu estou aqui, né, na palestra, né, de pais e filhos, porque eu tenho meu filho, né, então eu estou sempre aqui aprendendo como conversar com meu filho, como ensinar o meu filho, como disciplinar o meu filho. Eu tenho uma irmã de 10 anos e ela passa a maior parte do tempo comigo. Então, assim, passar esses ensinamentos que a gente aprende aqui para ela, já que eu fico tanto em contato, assim, aprender aqui para executar com ela tem sido valido muito a pena. Ele disse que castigo é diferente de disciplina. E assim, olhando ela, era sempre castigo, 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 nunca disciplina. Você vai ficar sem fazer isso, você vai ficar sem fazer aquilo. Então, sempre assim. Aí eu acabei trocando o castigo pela disciplina. E hoje tem dado resultado. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece todos os domingos às 18 horas no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Qual o método mais eficaz para educar um filho nos dias de hoje? Será que o rigor e a disciplina dos nossos pais podem ser úteis à nova geração? A internet, os amigos, as drogas, a mídia. E quando os problemas surgem dos pais, como resolver os conflitos? Havia muitas discussões comigo e com a minha filha, desentendimento, eu queria uma coisa, ela queria outra. E isso gerava brigas constantemente, e a ponto de uma dormir sem falar com a outra, sem tomar café na mesa, sem ter um relacionamento de mãe e filha. E isso foi deixando muitas cicatrizes, né? Vim até participar das palestras para ser uma pessoa melhor, né? E hoje a minha família mudou, está transformada, a gente se entende com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai, a harmonia no nosso lar.
Palestra para a transformação total de pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com entrada gratuita. Once I was 7 years old.